Olá pessoal, Carlos Nascimento aqui de novo. Agora eu estou no bairro de Nova Descoberta e aqui ao meu lado está a Cláudia Barroso, que ela é ativista social, mãe de Theo, né, que é uma criança autista, e também ela é ADM, ou seja, administradora de um grupo, né, de mães que mais ou menos tem umas 160 famílias que ela dá um suporte junto com outros profissionais. E a gente vai bater um papo aqui sobre algumas coisas, algumas questões que vêm quando se fala da pessoa com deficiência, né? Cláudia Barroso, muito obrigado por você estar me recebendo aqui na sua casa, É um tá prazer. certo? E eu quero perguntar a você, o que é que você, primeiro, né? Fala desse trabalho que você vem fazendo com o teu grupo Flor da Pele. Bom, o Grupo A Flor da Pele, ele surgiu ano passado, né? Em face de uma necessidade real, né, que existe na sociedade, que é esse olhar para o cuidador. A gente tem muita política, muita lei direcionada para a pessoa com deficiência, mas a pessoa que cuida dessa pessoa não tem nenhuma assistência do Estado. Então, a gente acabou que vendo essa necessidade e a gente começou a atuar nesse sentido. E aí o A Flor da Pele vem com essa proposta de trazer cuidados, né, no âmbito psicológico. Nós temos 4 psicólogas que hoje estão assistindo o nosso grupo, e a gente tem as terapias online, que infelizmente não pode ser individual devido à grande demanda de procura que a gente tem, né? E não temos profissionais suficientes para disponibilizar essa terapia individual. Então acaba que a gente optou pela terapia em grupo, que de uma certa forma também tem o seu papel e ajuda bastante essas famílias. E aí a gente acabou que tentando trazer, né, essa assistência no âmbito psicológico para essas famílias, né? Para esses cuidadores que, não por escolha própria, né, são cuidadores da pessoa com deficiência. O A Flor da Pele atua mais nesse âmbito mesmo. Inclusive, eu e a Cláudia Barroso, hoje nós fazemos parte de um grupo de trabalho chamado GT, que são mais ou menos umas 40 lideranças que trabalham com famílias do estado de Pernambuco todo, certo? Então, assim, fala um pouco desse trabalho, eu poderia até falar, mas eu quero que a Cláudia Barroso fale a importância e como foi que surgiu esse grupo de trabalho de GT. Bom, o grupo de trabalho PCDs de Pernambuco, ele surgiu mediante a necessidade de a gente ter lideranças mais unidas, né, no estado de Pernambuco. A gente tinha muitos grupos, muita associação, muita ONG, cada uma fazendo seu trabalho em si. E a gente via que com o advento do autismo, né, que é um tipo de deficiência mais recente, né, que data em 1940, as primeiras pesquisas sobre o autismo, a gente viu que estava tendo uma demanda muito grande, principalmente, né, na assistência da pessoa autista. E aí a gente precisando de força, né, das lideranças para contestar esses direitos, né, diante do poder público, diante dos nossos políticos, que são os nossos representantes. E aí a gente pensou nessa necessidade de se unir, de fazer essa militância junto, né? Porque, na verdade, o que a gente pensa é que o que vale é a causa, né? Que é a causa de trazer uma sociedade mais inclusiva, mais justa, né? Mais humana para as pessoas com deficiência. Cláudia, e você que está nos assistindo agora, saiu no Diário Oficial de Pernambuco que o estado de Pernambuco é o 6º estado com maior quantitativo de pessoas com deficiência, e na cidade do Recife, que é a capital na qual nós moramos, tá certo? Está em primeiro lugar no ranking no Brasil todo, com o quantitativo maior da pessoa com deficiência, e tanto o estado de Pernambuco como o município de Recife e outros municípios não tem suporte nenhum. Então, o que é que você pode falar, Cláudia, sobre isso? Está tendo suporte? Não está? O que é que está faltando? O poder público está sendo omisso? Está se responsabilizando? Fala um pouco sobre isso aí. Assim, primeiramente, como fundadora e ADM de um grupo que presta assistência no âmbito psicológico para as famílias, eu penso que na área da saúde como um todo, tanto para a pessoa com deficiência como para as famílias, precisa de assistência. O SUS aqui na região metropolitana do Recife e no estado todo, né? Porque a gente acaba que com o nosso ativismo, conversando com outras pessoas de outros estados, está em colapso, né? A gente tem
recebe mães dizendo que está 1 ano na fila do SUS esperando, mães que ainda não conseguiram nem o diagnóstico para os filhos, porque estão na fila esperando, não tem neuro, não tem psiquiatra infantil. Então, assim, é uma situação catastrófica, né, para o estado todo. Nós temos a nossa governadora, né, que fez a promessa de criar os centros de referências aqui no estado de Pernambuco, em cidades estratégicas para atender a população toda do estado, mas até o momento a gente não viu nenhuma movimentação concreta, né, rumo a essa promessa, né. O que nós temos é um mapeamento que já começou, a gente sabe que esse mapeamento já começou, mas assim, que esse mapeamento já deveria ter sido feito, né, até mesmo por centro de pesquisas como o IBGE. Depois a gente vê outras necessidades surgindo, né, transporte escolar, educação mais inclusiva. Nós, inclusive, temos feito parceria com os AADEs em luta pelos direitos da categoria, porque a gente entende que a educação, ela realmente ela só é inclusiva se houver esse trabalho com as atividades pedagógicas adaptadas para as pessoas com deficiência, né? Então, não é só o aluno estar dentro da sala de aula recebendo os cuidados básicos de alimentação, de locomoção, de higiene. A gente quer, né, junto com os AADEs, que eles tenham esse reconhecimento pedagógico para que eles possam auxiliar as professoras, né, para além do que já existe dentro da sala de recursos, né, que é o trabalho que é feito com as AES, que esse trabalho que é feito com as AES, ele acontece 1 vez por semana no contraturno. E acontece, muitas vezes, das famílias não ter o tempo de levar, né? Então, a gente está junto com esses profissionais, né, que são os AADEs, que são os profissionais que acompanham nossos filhos diariamente dentro da sala de aula, tentando, né, buscar essa legitimação da categoria, trazendo esse reconhecimento pedagógico, né, formação para quem já está atuando na área, né, principalmente aqui em Recife, né, que a gente tem feito essa movimentação, e lutando contra um decreto que foi imposto, né, aqui na pela Prefeitura do Recife, o decreto 36.309 de 2023, onde um dos artigos lá fala que um profissional, né, uma ADE, pode ficar com até 8 crianças com deficiência, né? E em conversa com a comunidade, PCD, com as famílias, a gente vê que isso é um absurdo, que um profissional ele fique com até 8 crianças. Porque a gente sabe que eles não conseguem garantir segurança e um atendimento de qualidade, né? Muito menos fazer um trabalho pedagógico esse trabalho pedagógico é o que vai realmente garantir a inclusão dessas crianças na educação. E aí, fora isso, a gente tem questões também, né, que a gente já até trouxe em pauta dentro do GT. No Flor da Pele a gente sempre conversa também com as famílias da necessidade do cuidador ter essa independência de usar o Vale Transporte, né, o passe livre, sem a pessoa com deficiência. Porque é o que acontece com muitas mães, inclusive eu, né, que levava meu filho para a escola e tinha que ficar esperando ele largar porque eu não podia utilizar o Vem sem ele, né? Ou a gente pode deixar o filho na escola, quiser marcar uma consulta, até fazer coisas para a própria pessoa com deficiência a gente não pode, porque tem essa restrição de só usar junto com a pessoa com deficiência, né? E é importante que o poder público olhe para essas pessoas que cuidam, porque elas não têm salário, né? A profissão dela, o que foi estabelecido pela lei natural da vida é que elas cuidem dessas pessoas com deficiência. Então, esse é o trabalho delas, não por opção, mas por imposição natural. Então, a gente precisa sim olhar para essas pessoas, a gente precisa criar políticas como essa de ter um VEM independente do PCD. Isso é só a ponta do iceberg da demanda que a gente tem dentro do estado de Pernambuco, de políticas para as pessoas com deficiência e suas famílias, e até fazer valer o que já está em lei. Então, além dessas dificuldades todas, saiu agora uma matéria, né, na reportagem nacional que o Bolsa Família foi cortado, né? Por quê? Porque, um exemplo, para o governo federal, o que é que acontece? A mãe que recebe o benefício do BPC, que é o benefício de prestação continuada da criança, ela recebendo o Bolsa Família, ela não precisa do Bolsa Família. Ela só vai precisar se virar com o BPC. O que é que tu pode falar sobre isso? Isso é certo? Assim, a Cláudia Barroso, lembrando que ela é formada, viu? Sou letróloga, especialista em
linguagem e suas tecnologias. Estou fazendo, né, com uma especialização em andamento e neuropsicopedagogia justamente para ajudar meu filho, né? Onde a educação não consegue fazer essa cobertura de fazer essa educação realmente inclusiva do jeito que a gente gostaria, aí acaba que muitas famílias optam por fazer cursos e formações para ajudar seus filhos. Mas você não trabalha porque você não quer ou porque você gostaria de trabalhar e não pode? Então, é como eu falei, né? A gente sabe que o papel de cuidador de uma pessoa com deficiência não é uma escolha nossa, é uma imposição, né? Então, muitas famílias não tiveram acesso a um nível superior, não tiveram acesso à educação formal e acabam por não ter muita opção. Ou fica em casa cuidando do seu filho, ou vai trabalhar no comércio e paga alguém para cuidar do seu filho e fica sem dinheiro. Então, são possibilidades bem restritas. E quando a gente fala do Bolsa Família, é aquilo que eu falei, né? Não existe uma política que olhe para o cuidador. Primeiro que a gente tem que pensar que um salário mínimo num país, né? Viver com um salário mínimo no país é uma utopia, né? É uma abstração. Não existe. Ninguém vive no país pagando aluguel com um salário mínimo do BPC. Principalmente se for uma família que tem, né, uma pessoa com deficiência em casa, que tem remédio, nem toda medicação o Estado dá, então, ou às vezes falta e as mães se desesperam e não vão ficar esperando, né? Então, acaba que um salário não dá. E o Bolsa Família, é bem até contraditório a gente pensar sobre isso, porque para você receber, para as famílias receber o Bolsa Família, o BPC ele é tido como renda. Então, a família que tem o BPC e esse BPC sendo dividido, o valor do BPC sendo dividido e ultrapassando o quarto do salário mínimo pelos integrantes da família, a pessoa não pode receber o Bolsa Família. Mas se for num projeto de, por exemplo, né, se a família quiser comprar uma casa e financiar uma casa, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida, que não esteja dentro dos programas habitacionais do Estado, né, ou do governo federal, aí o BPC não serve como renda, né? Os corretores nos orientam que o BPC não é uma renda. E veja que a moradia é uma coisa digna para a pessoa. Então, é até uma coisa contraditória. Serve como renda para o Bolsa Família, né, para negar o Bolsa Família, que seria uma renda complementar para as famílias, mas não serve como renda para as famílias tentar ter uma moradia. E falando em moradia, essa semana agora tivemos um evento, né, com um movimento de moradia, que a nossa governadora Raquel Lira, junto com a vice-governadora do estado de Pernambuco, Priscila Krause, entregaram, né, algumas casas para integrantes desse movimento. O que é que você pode falar sobre isso? É outra coisa, né? Existe a LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz lá, né, em seus artigos a informação de que a pessoa com deficiência tem uma cota de 3% em todo conjunto habitacional feito com recursos, feito pelo próprio governo federal ou estadual, enfim, né? Ou com recursos do governo, né? Do estado. Tem uma cota de até 3% desses habitacionais. E assim, a gente recebe muita reclamação que as famílias não sabem como é que é feita essa escolha, de quem é que vai entrar nessa cota de 3%, né? Qual é a seleção que é feita para que essas pessoas entrem, se essas pessoas entrou. Então, assim, é muito intransparente esse processo, né? A gente não sabe, esses conjuntos habitacional foram entregues, né? Muitas famílias não tiveram nem conhecimento, né? Famílias de pessoas com deficiência, e fica todo mundo sem saber. A gente pensa que deveria existir um banco de dados, né, de pessoas com deficiência no estado, né? E esse banco de dados ele deveria ser consultado e, se fosse o caso, fazer sorteio. Mas que, assim, esses recursos eles têm que ser distribuídos dentro da comunidade PCD e não para pessoas associadas a grupos, a ONGs, enfim. A gente tinha que ter uma maior democratização para que a lei seja cumprida. É 3% da cota para as pessoas com deficiências, mas que essas 3% de pessoas que vão estar lá recebendo esses habitacionais, elas sejam um processo transparente para essas pessoas chegarem até lá, né? Então, quem são essas pessoas, como elas chegaram até lá. Então, isso precisa ser muito claro para a sociedade. Quando esses habitacionais começarem a ser construídos, essas pessoas, essas famílias, né, em vulnerabilidade socioeconômica, precisam ser acionadas
para que elas possam ter a oportunidade de participar dessas seleções. Tem muita família aí que paga aluguel, né, e vive só com o BPC. Então é preciso que se olhe para essa questão com muito cuidado também, muito cuidado mesmo. Cláudia, na tua opinião, a gente sabe que os parlamentares, seja vereadores, deputado estadual, federal, enfim, senadores, o político em si, quando vai fazer uma PL, que é um projeto de lei, eles também têm o dever e a obrigação, por lei, de fiscalizar, certo? Mas na tua opinião, como liderança comunitária, como ADM que administra famílias, né? E também como ativista social também, na tua opinião, esses políticos, antes de fazer essas leis, não era para eles chamar a sociedade civil, essas lideranças, principalmente quando se fala da pessoa com deficiências e autistas, convidar essas mães, essas lideranças, que têm ali propriedade para falar e opinar, para eles construírem, junto com essas famílias, os projetos de leis para depois ser votado e depois que votar, fiscalizar. Na tua opinião, esses projetos de leis são feitos da forma certa? Esse pessoal chama as famílias para fazer parte dessa construção dessa lei e eles estão fiscalizando? O que é que você pode falar sobre isso? Então, Carlos, eu penso que existe uma desvalorização e uma desconfiança muito grande por parte da sociedade com os nossos políticos, nossos representantes, justamente por causa de coisas como essa, né? Existe hoje um movimento para fazer políticas públicas, né, para criar projetos de lei, e não existe uma consulta pública para isso, né? As comunidades, as pessoas que seriam teoricamente favorecidas com aquele projeto de lei, eles não são consultados, né? Não existe uma pesquisa prévia para saber, uma fala, uma comunicação prévia para saber da necessidade. Por exemplo, recentemente aqui em Pernambuco, a gente teve uma lei, né, que aprovou a inclusão da fita do símbolo do autismo nos ônibus, né, nos transportes públicos. E essa mesma lei, ela reforçou uma que já existia, que era a lei que dava gratuidade às pessoas, né, aos familiares, ao cuidador da pessoa com deficiência nos transportes públicos. Então, reforçou uma coisa que já existia e trouxe uma novidade, óbvio, né? Só que essa novidade, que é a inclusão da fitinha nos ônibus, ela poderia ter sido ampliada para todo lugar que tem atendimento prioritário, né, preferencial. Então, se houvesse uma consulta, uma conversa mais estreita com as famílias, poderia ter sido sugerido isso, né? E para que reforçar uma coisa que já existe, podendo criar uma nova? Por que não criaram uma nova lei autorizando o cuidador, né, que poderia ser previamente cadastrado no Banco do Grande Recife, a utilizar esse passe livre sem a pessoa com deficiência? Porque a gente hoje sabe que existe uma necessidade do cuidador de se locomover sem a presença do PCD, principalmente quando ele delega, né, os cuidados a uma instituição como a escola. Então, assim, se houvesse uma proximidade dos nossos políticos, né, se essa proximidade não ficasse tão aparente somente em véspera de eleição, a gente teria políticas públicas, né, mais voltadas para realmente atender a necessidade da população. Né? A gente teria essas políticas mais concentradas no que realmente a população precisa. Em relação a esse centro de referência, né, que o prefeito de vez em quando fala, na tua opinião, esse centro vai sair nesse ano ou ano que vem? Em vésperas de eleição política? Porque eu particularmente falando, Carlos Nascimento, eu já estou há 6 anos nessa parte de ativismo e eu só escuto falar. Tem gente que já está há 100 anos atrás, 30 anos, 40 anos, e esses centros ainda não saíram. Então tá uma projeção aí no projeto, né, da Prefeitura do Recife de se criar um centro especializado de referência para pessoa com deficiência. Mas a gente sabe que verdadeiramente, na minha opinião, tá certo? Mas vou deixar a Cláudia falar aqui, só vai sair a partir do ano que vem. Por quê? Época de eleição, não é verdade? Como eu disse, né? Só essas coisas, essas atitudes que tira a credibilidade do político para a sociedade. Na sociedade não acredita mais em político, né? Logo a gente vai ver aí, quem sabe, né, um movimento para
desmanchar esse sistema político que a gente conhece, porque justamente as pessoas estão tão revoltadas com as mesmas atitudes, as mesmas coisas, né, de ser procurado nas vésperas da eleição, e aí volta, confia naquela pessoa, e depois aquela pessoa nem para fazer uma consulta com a comunidade para criar um projeto de lei. Então, assim, aí eu penso que essa questão da saúde, principalmente aqui na região metropolitana, né, para o atendimento da pessoa autista, eu falo da pessoa autista porque é uma deficiência nova, como eu falei antes, que está trazendo muita demanda, né, por muitos profissionais, fono, neuro, psiquiatra. Então, é uma coisa que a cada dia mais a gente está tendo mais diagnóstico, e não tem terapia, não tem acompanhamento, e todo mundo sabe da importância do acompanhamento para essas pessoas, né? Não só crianças, mas para essas pessoas. E quando tem esse acompanhamento, ele se limita à infância, né? E à adolescência. Depois, a pessoa com autismo, ela fica desassistida, né? Não tem mais acompanhamento da saúde pública. Então, se essa questão é uma coisa urgente, que é para ontem, então eu penso que se a demanda da saúde é uma coisa para ontem, né, porque a gente tá vendo que tá colapsado o atendimento, principalmente a pessoa com autismo, porque eu falo do autismo porque o autismo é uma deficiência nova, né, relativamente nova, que tá trazendo novas demandas, né, por profissionais na área de saúde e que tá crescendo cada vez mais, né, porque a gente tá vendo que cada vez mais sai diagnóstico, né, segundo o Centro de Pesquisa Americano, CDC, existe uma estimativa, né, que vai haver pelo menos uma pessoa, em cada 36 pessoas, uma pessoa vai ser autista. Então, isso é uma demanda muito grande. E todas essas pessoas que são autistas, elas vão precisar de terapia, né? Que é importante. Então, se a gente tem uma demanda social de saúde para ontem, por que a gente vai esperar a véspera de eleições para fazer um lançamento de uma coisa que é tão urgente, né? A gente tá vendo as mães entrando na defensoria pública para contestar um direito dos filhos delas, que é justamente o direito à assistência médica. É um direito, não é um favor que a gente tá pedindo aos nossos políticos, não é um favor que a gente tá pedindo à sociedade. A gente tá contestando uma coisa que é direito, tá em lei, é um direito básico, é o direito à assistência à saúde. Então, assim, vamos prestar atenção nisso, né? Que as pessoas precisam disso para ontem, né? Para ano que vem não, nas vésperas da eleição não, infelizmente. Então está mais que provado, você que está nos assistindo, e principalmente você, político, tá certo? De vários dos âmbitos, certo? E principalmente nossos gestores públicos, que as lideranças comunitárias, periféricas, estão de olho, viu? Ninguém aqui tá por fora de nada não, tá todo mundo de olho no que está acontecendo no nosso estado, nos municípios, e estamos cobrando e vamos cobrar. Então quero agradecer a você, Cláudia Barroso, por essa entrevista, e estamos juntos aí, e como a gente sempre fala nessa questão do grito de guerra, né, das lideranças, né, principalmente PCDs, juntos somos mais fortes. Eu queria agradecer ao Carlos pela entrevista, né? O Carlos é um companheiro de luta, já vem aí nessa estrada há muitos anos, caminhando sozinho, né? E quando a gente se juntou com essa proposta de união, o Carlos foi um dos mais que ficaram felizes, né? Ficou super entusiasmado. E a gente vem fazendo um trabalho muito bacana, né? Porque a gente sabe que sozinho a gente não sabe de tudo, né? O trabalho do GT é um trabalho bem mesclado. Um sabe mais sobre lei, outro sabe mais sobre política, articulação política. Então, cada um com sua bagagem de conhecimento, a gente contribui, a gente tenta fazer aí uma sociedade melhor e mais inclusiva para nossos filhos, né? E acaba para os filhos dos outros também, né? Porque o trabalho que a gente faz não atinge só nossos filhos, né? Eu, como uma pessoa formada em universidade pública, né, que é pago, custeado pelo dinheiro público, né, pelos impostos, eu me sinto na obrigação, né, de lutar pelas pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento, que não sabem como fazer isso. Eu tive uma educação emancipadora, uma educação humana dentro das universidades públicas federais, e essa educação, ela me possibilitou pensar não só em mim, né, no exercício da minha profissão, né, ao término da minha formação, mas pensar também em servir a sociedade que eu vivo, a qual eu estou incluída, de forma mais justa. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas dizendo, né, que o Brasil não presta, que queria morar fora do país, e eu penso que essas pessoas poderiam simplesmente tentar mudar a nossa realidade e não
dizer que seu país não presta e ir embora do país, ou desejar, pelo menos, ir embora do país. Acho que quando a gente está insatisfeito com a situação, a gente tem que lutar por melhoria, né? E a nossa organização social, ela é aquilo que a gente permite que ela seja. Então, se quer mudança, se quer melhoria, vai lá e luta e tenta melhorar, certo? E é um prazer muito grande estar aqui com o Carlos falando sobre isso. A gente tá sim de olho, né? Quem quiser, segue lá o GT, né? No Instagram, GT PCDs PE. O Carlos acho que vai colocar um link lá. E o A Flor da Pele também, as famílias que quiserem, né? Segue lá o A Flor da Pele, Neurodiversidade 1 no Instagram. E a gente tem as nossas terapias toda terça-feira, das 9 às 22 horas, de forma online gratuita, certo? Pronto, então aguarde o próximo vídeo, a próxima entrevista, que tem muita gente para falar, viu?